Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos e todas bem-vindos à Noite da Esperança, esse tempo que nós temos para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos e intercedermos pela nossa comunidade, pelos nossos amigos, familiares, conhecidos, também para orar pela nossa nação, que tem passado momentos aí difíceis. A gente já tem orado pelos Yanomamis e agora vamos lembrar também daqueles que têm sofrido com as chuvas e com as enchentes. Esta é uma realidade muito próxima de nós. Vamos orar, vamos pedir para que Deus esteja abençoando e que a igreja também se manifeste de maneira solidária neste tempo de calamidade pública, de necessidade, né, de socorrermos as pessoas. A igreja ela tem que se fazer presente em oração e ação. Vamos orar dando início a esta noite da esperança. Pai Santo e querido, adoramos o Teu nome, na beleza da Tua santidade, revelados em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Receba a nossa adoração a Deus neste momento em que nós nos reunimos, ó Pai, para Te oferecer culto, para meditar na Tua Palavra, para estarmos em comunhão contigo e também em comunhão com os irmãos e irmãs. Nós precisamos da Tua presença, nós precisamos da Tua Palavra, nós precisamos desse tempo de oração, de diálogo, de comunhão contigo, o que é sempre saudável para nós, a Tua Palavra, a Tua presença, a força que vem de Ti, a unção do Teu Espírito, e nos capacita, nos ajuda a caminhar e viver a vida cristã segundo o Teu coração. Seja conosco, ó Deus, nesta hora, neste tempo, e que mais uma vez a Tua Palavra seja a fonte inesgotável de vida para nós. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Nesta noite da esperança nós queremos meditar com os irmãos e irmãs um tema que se resume apenas numa palavra: desistir. Por que nós enfrentamos esta situação no nosso dia a dia, na nossa vida, o desejo, a vontade, o pensamento que nos leva a pensar em desistir dos sonhos, projetos, planos, dos afazeres, daquilo que nós nos propomos a fazer ou fazemos em detrimento da nossa profissão, da nossa atividade. É verdade que esse pensamento ele está constantemente conosco, ele é, na verdade, uma das possibilidades de saídas da solução do problema, né, das dificuldades que nós enfrentamos. Nós entendemos que desistir é uma possibilidade viável. Será? Vamos, à luz da Palavra de Deus, estudar um pouquinho desse tema. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns textos. O primeiro dele é Êxodo 16, de 1 a 3, e depois Mateus 26, 2, 36 e 45. O texto de Êxodo 16, 1 a 3, trata aquele momento que Israel está saindo do Egito e diante das dificuldades do deserto, diante das dificuldades daquela jornada da libertação, eles começam a murmurar e podemos deduzir com muita tranquilidade que eles queriam desistir daquela jornada e voltar ao Egito. Então o texto diz assim, partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que estava entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne
e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então, naquele momento, diante dos desafios da jornada do deserto, aquela jornada da libertação passava pelo deserto. O deserto certamente estava aí previsto fome, sede e todas as dificuldades que o deserto poderia imprimir nessa jornada. Eles murmuraram e reclamaram a Arão e Moisés e queriam desistir e voltar ao Egito. O outro texto que vai nos dar aí orientação básica para a nossa meditação está em Mateus 26, é um dos evangelhos que retrata aquele momento muito difícil de Jesus no Getsemane, quando ele sai então para orar, bem próximo do momento em que ele seria preso, né? Então nós vamos ler de Mateus 26, apenas o verso 2, e depois nós pulamos lá na frente ler de 36 a 45, que é aquele momento que Jesus já está no Getsemane, e ele ora então, e ele clama ao Pai que o afaste daquele momento, que o livre daquele momento, na expressão que nós conhecemos, que é: afasta de mim este cálice. Então em Mateus 26, verso 2, diz assim, que é o momento que Jesus prediz aquela situação toda da prisão, da morte e crucificação. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. É um dos momentos que Jesus prediz, avisando os seus discípulos de que isso iria realmente acontecer. Do verso 36 ao verso 45, aquele momento, então, que ele está no Getsemane, e ele diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Palavra do Senhor. É interessante, eu gosto muito de esporte, acompanho já há muitos anos, desde a minha infância, e eu gosto de alguns esportes que são raros, são poucos os atletas que se propõem a fazer esse tipo de jornada, que são jornadas assim, de extremo, são provas longas demais, maratonas, por exemplo, de 42 até 100 quilômetros, viagens de bicicleta de 400, 500, 600, 1000 quilômetros. São atletas que se preparam e têm um desgaste muito grande, e assim, é um empenho, é treinamento muito intenso,
E essas provas, a gente percebe que o grande desafio dos atletas é você lutar psicologicamente com o desejo, né, de desistir daquela situação. Porque a prova é muito longa e num determinado momento o sofrimento, a fome, a sede, as dores musculares fazem com que o atleta fique assim constantemente pensando em desistir. Na vida é assim, nós enfrentamos várias situações nós pensamos em desistir. Principalmente quando as coisas não vão bem, né? Você planejou, sonhou e chega naquele ponto, você fala assim, nossa, está tão difícil de realizar esse objetivo, está tão difícil de alcançar aquilo que nós nos propomos, né? Às vezes a expressão popular, a gente nadando contra a correnteza, né? As forças vão minando, né? E a gente, sem dúvida nenhuma, pensa em desistir, porque desistir, na verdade, a gente entende que é o cessar de todo aquele sofrimento, de toda aquela angústia que nós estamos vivendo naquela hora. Né? Então, não, eu vou parar agora, eu desisto, pronto, acaba todos esses problemas, acaba todas essas dificuldades, acaba todo, até mesmo o sentimento de angústia, né? de fracasso, etc. Mas não é bem assim. O desistir, ele vai gerar dor pior posterior, né? Porque você simplesmente não acaba com as coisas assim tão fáceis. Né? Então, nós pensamos em desistir, os motivos são muitos, lutas, provações, desilusões, demora em acontecer aquilo que nós sonhamos, projetamos, derrotas que enfrentamos na vida, né? Isso faz parte da nossa existência, mas será que o desistir é a melhor opção? O povo de Israel estava vivendo algo assim. Se a gente for analisar, algo bastante difícil. Nós não temos muito conhecimento de deserto, né? Não temos muito conhecimento dessa realidade de viver no deserto ou de fazer uma jornada no deserto, né? A situação do deserto assim, é extrema, né? A sede é extrema, o sol é extremo, mas também à noite o frio é extremo, né? Os animais que tem ali são venenosos. Sobreviver no deserto é um grande desafio. Israel, diante daquela realidade, ele pensa em desistir. Por quê? Porque na vida do Egito tinha carne na panela, a vida estava estabelecida, ainda que fosse uma vida de escravidão, de trabalho duro, mas ali estava, sabe, havia uma estabilidade. Aquela realidade, ainda que seja uma realidade que não era boa, era uma situação de escravidão, uma situação de morte, como o texto nos fala, né? Era a casa da morte, a casa da escravidão, mas havia, de certa forma, uma estabilidade. E o deserto era ainda pior, porque não tinha essa estabilidade, era instável, ora fome, ora sede, ora muito frio, à noite, aquela coisa. Mas diante daquelas realidades, diante daquele grande desafio de atravessar o deserto, uma coisa nós percebemos de maneira nítida, testemunho bíblico, Deus ali presente, sustentando. Com o maná, quando faltou comida, com codornizes, quando reclamaram, queriam carne, da água, tinha água, do sol, protegendo do sol, a nuvem que protegia do sol durante o dia, de noite uma nuvem que emanava um calor, uma nuvem que iluminava e cuidava e não deixava que a noite fosse fria ao extremo, como pode acontecer no deserto. O deserto pode ser 50 graus durante o dia e próximo do 0 grau à noite, né? Então era assim, uma situação extrema. E ali, diante daquela realidade, diante da insegurança do deserto, do frio, do calor, da fome dos animais, diante do deserto, eles pensaram em desistir. E se nós estivéssemos naquela realidade, com certeza nós teríamos os mesmos sentimentos, a mesma perspectiva.
E eu sou assim apaixonado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus mostra os momentos difíceis e mostra também os momentos de fracasso dos servos e servas, do povo de Deus, momento que eles almejaram desistir, desejaram fracasso, porque isso está constantemente diante de nós. E ao ler essas experiências, ao testemunhar essas experiências, eu me sinto assim alimentado, fortalecido, eu revejo aquelas histórias, eu percebo o agir de Deus, o cuidado de Deus, e isso me fortalece diante da vida nos momentos em que eu penso desistir, né? Então a gente pode olhar, por exemplo, a vida de José do Egito, né? A vida que José tinha tudo para desistir, né? José foi rejeitado pelos irmãos na questão dos sonhos que ele tinha, foi vendido como escravo, eles pensaram até em tirar a vida dele, tal era a rivalidade ali, tal era os ciúmes, tal era aquela situação que ele dizia que ia ser rei na interpretação dos seus sonhos. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo, foi viver na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele continuou sendo uma pessoa íntegra, temente a Deus, e ali a mulher de Potifar arma toda uma falsa, né, uma situação falsa, que ele foi preso, e preso ele também, ou seja, tudo aquilo que ele passou, se a gente for analisar, fala assim, em qualquer momento nós compreenderíamos a desistência de José. Ah, não, quem pode suportar um negócio desse? Ser rejeitado pela família, viver como preso injustamente, viver como escravo e tal. Qualquer um de nós naquela situação pensaria assim. Moisés, o texto que nós lemos, o povo reclamando com Moisés, falando, Moisés, nós queremos voltar para o Egito, né? Pensa a angústia de Moisés tendo e vendo essa situação toda, vendo o povo adorando um outro Deus diante de uma manifestação assim grandiosa de Deus, o povo fazendo um bezerro. Será que Moisés falou, eu vou largar a mão desse povo? E a própria palavra de Deus, o testemunho de Deus fala, né, esse povo é de dura serviço, esse povo é de duro lidar, esse povo é difícil de conviver com eles, é um povo muito difícil. Deus falando do próprio povo. E Moisés vive essa situação. Certamente Moisés também pensou, falou, vou abandonar isso, eu vou cuidar da minha vida, vou ficar cuidando desse povo, libertar esse povo. E Moisés estava vivendo a vida dele quando foi chamado. Outro personagem que eu gosto muito e percebo também esta realidade é Daniel. Você vê, Daniel foi preso, exilado, e o Daniel é exilado, ele vai para viver como escravo, servo, ainda que numa situação de nobreza, na corte de Nabucodonosor e depois de Dário, mas ele vive essa situação, ele vê os irmãos, os amigos sendo jogados na fornalha, ele mesmo foi jogado na cova dos leões, diante de uma articulação política para derrubar Daniel. A gente lê a história, a gente vê isso, a história de Daniel. Você vê, Daniel também poderia ter falado, vou desistir dessa situação, desistir da vida. E assim. Elias, então, chegou de fato a dizer, Senhor, eu quero morrer, quando estava sendo perseguido por Jezabel, né? Diante desses testemunhos aí de Moisés, de José, de Daniel, a gente não vê isso. Mas Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, o mais importante profeta da história de Israel, né? Poderoso, cheio de milagres no seu ministério, na sua vida, manifestação de Deus, inclusive antes, ele é perseguido por Jezabel por conta daquela situação no monte, onde ele desafia os profetas de Baal e depois mata os profetas de Baal à espada. Elias foge de Jezabel no 1 Reis 19 e ele pede a morte. 2 vezes ele fala, Senhor, acabou tudo, mataram todo mundo, só sobrou eu quero morrer. É essa a situação. Ele desiste mesmo, tanto que a restauração de Elias ali, quando ele vai no monte, Deus alimenta, o anjo vem, cuida dele, dá água, dá pão, alimenta, você vê Deus cuidando dele naquele momento, vai até um monte, Deus fala com ele no monte, né? E Deus fala para ele, vai, volta e unge tais e tais pessoas
Ou seja, ele restaura o ministério do profeta, de profeta e sacerdote, porque a unção, né, era o sacerdote que ministrava, mas ele não... E é interessante que Deus, às vezes a gente não para pensar, mas Elias nem morreu, ele foi arrebatado. E assim nós temos Jó, também uma história impressionante, né? Jó perdeu a saúde, perdeu a riqueza, perdeu a família, foi mal julgado pelos amigos, os amigos foram visitar e falaram, você está assim porque você tem algum pecado, né? E na verdade naquela história a gente vê, ele não tinha pecado nenhum, ele estava sendo provado. A gente vê Davi, a gente vê Paulo, a gente vê Jesus vivendo esta situação diante da vida, diante dos desafios, diante dos projetos. Há momento que a gente fala assim, Senhor, não aguento mais. Não tem mais jeito. Não vejo mais solução, não vejo mais saída. E para nós, o desistir se torna algo agradável, favorável. E a gente pensa isso. Eu não sei se você já pensou, mas eu fico impressionado com os casos de suicídio. E ouvindo certa vez um especialista, a pessoa com depressão, ela está sofrendo tanto, que ela vê na morte o alívio de toda a sua dor. Olha só, o pior inimigo da humanidade. O que traz o sofrimento mais terrível para nós é a morte. E aquela pessoa que está sofrendo a depressão, ela vê na morte o alívio do seu sofrimento. Então Deus sabe das coisas que nós enfrentamos, das lutas que nós enfrentamos, e Ele cuida de nós. E certamente nós tivemos e teremos situações que nós pensamos em desistir. E diante dessa realidade toda, diante da fraqueza desse povo de Israel, diante da fraqueza desses servos, de alguns servos que nós citamos aqui, nós poderíamos citar Ruth, Noemi, que também pensaram, Noemi principalmente, perdeu o esposo, perdeu os filhos, né? Nós pensamos em desistir. Eu quero dizer uma coisa para você, e aquilo está muito forte no testemunho bíblico, na palavra de Deus. Nós pensamos em desistir, nós temos motivos reais para pensar em desistir. As situações são reais, não são ilusórias, não são reais, são concretas, que nos abala e faz pensar em desistir. Mas eu quero dizer uma coisa para o seu coração, que é muito forte. Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Nós podemos pensar em desistir, mas Ele não desiste. Nós vivemos essas situações e nós podemos até pensar em situações que Deus poderia querer desistir de nós, né? Deus certamente poderia desistir de nós quando fracassamos em seguir. E nós fracassamos muito em seguir ao Senhor. Às vezes nós escorregamos, pecamos, cedemos à tentação, não fazemos aquilo que o Senhor nos pede. Quando o Senhor nos pede, nós disfarçamos, né? Então Deus poderia desistir. Deus poderia ter desistido do povo de Israel. Mas esse povo é de dura serviço, esse povo fez um bezerro de ouro, eu não vou cuidar mais desse povo, não vou escolher outro. Deus certamente desistiria de nós quando nós não obedecemos ao Senhor. Quando o Senhor falar de maneira direta, você tem que fazer isso, e a gente desobedece, e a desobediência faz parte da nossa existência. Nós vimos lá, Jonas é o maior exemplo de desobediência. Moisés também desobedeceu, o Senhor fala para ele uma coisa, ele faz outra. Jonas vai para Nínive, ele foi para outro lugar, né? Então nós desobedecemos, e isso certamente é motivo. Quando nós desobedecemos a Deus, esse é motivo de Deus desistir de nós. Mas Deus não desistiu dos servos e servas que erraram, que desobedeceram. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nos consolar quando nós fracassamos, quando nós erramos,
quando o sofrimento que estamos vivendo é consequência dos nossos próprios atos, dos nossos problemas, Deus não desiste de nós, de nos consolar, de nos mostrar um novo caminho, de nos restaurar, de nos dar a oportunidade de um novo dia. Deus não desiste de nos ensinar, de nos inspirar a viver uma vida cristã verdadeira, porque às vezes a vida de honestidade, a gente só vou desistir dessa vida de honestidade. Ser honesto, a gente é honesto, a gente faz tudo certo e nada dá certo. Às vezes a gente pensa em desistir, inclusive da própria vida de honestidade, de integridade, da vida cristã. Mas Deus não desiste. Deus não desistiu de salvar o seu povo. Deus não desistiu de Israel, enviou o seu filho, e o seu filho o rejeitou, e Deus continuou ainda insistindo no sentido de salvar Israel. E assim, o texto mais belo, traduzido por apóstolo Paulo, que vem através da escrita do apóstolo Paulo, Romanos 8, 38, 39, ele vai dizer assim, ó, nem a morte, nem a vida, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem monstro, nem altura, nada pode nos afastar. Ou seja, Deus não desiste de você, Deus não desiste de nós. E aí no Evangelho de João, tem uma declaração do Senhor que é maravilhosa. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O que é meu, diz o Senhor, em relação a nós, que fomos comprados e pagos com alto preço. Eu não tenho dúvida de que você deve enfrentar, e nós enfrentamos momentos na vida em que nós pensamos em desistir. Em desistir de ir à igreja, em desistir de orar, em desistir de viver uma vida íntegra, honesta, correta, desistir de trabalhar, desistir de estudar, desistir da família, desistir dos filhos, porque as lutas acontecem, as situações nos levam a pensar em desistir, mas creia numa coisa, nós não estamos sós e não fomos abandonados por Deus, muito pelo contrário. Ele está todos os dias, a palavra de Deus nos orienta a enfrentar estas situações todas. E a palavra de Deus, o Consolador, é aquele que consola, conforta, que restaura o nosso vigor, a nossa força. E nós temos que lembrar sempre. E isso é força para nós. Deus não desiste de nós. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Nós vamos orar. E aqui lembrar de todos os nossos irmãos e irmãs da nossa comunidade, da nossa igreja. E também vamos lembrar aí do momento em que o litoral de São Paulo está vivendo um momento de calamidade, consequências do excesso de chuvas. E alguns irmãos estão em viagem e devem estar retornando. Vamos lembrar de orar desses irmãos também. Oremos. Pai amado, obrigado por este momento na Tua presença, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é fonte de força, de esperança para nós que enfrentamos tantas adversidades, tantas situações que nos faz pensar e nos faz querer desistir da jornada, querer desistir dos objetivos, dos planos, dos projetos, dos sonhos, desistir da vida, desistir de viver a vida cristã. Obrigado, Deus, esta palavra,
poderosa para o nosso coração, que ela nos fortaleça, que ela nos ampare e que nós estejamos sempre buscando a Tua face em oração, a força que vem de Ti. Nesta hora nós queremos também, ó Deus, interceder pelas pessoas que têm enfrentado as chuvas no litoral norte de São Paulo. Muitas pessoas já perderam a vida, o pai, famílias enlutadas, pessoas sem casa, sem as suas coisas, suas propriedades. Ó Deus, nós queremos pedir a Tua misericórdia e pedir que o Senhor esteja intervindo de maneira graciosa nesse momento, misericordiosa nesse momento, que a Tua igreja naquela região, a Tua igreja em todo o Brasil, seja também instrumento, ó Deus, da manifestação da Tua graça, de solidariedade, misericórdia com aquelas pessoas que estão ali sofrendo de maneira direta. Pedimos em favor dos nossos irmãos e irmãs que estão viajando, provavelmente já estão voltando para casa, guarde, proteja, ampare, ó Deus, cuide para que eles possam voltar seguros para os seus lares. Pai amado, se tiver algum irmão, alguma irmã, alguma pessoa que no momento em que estiver assistindo, estiver pensando em desistir, ó Deus, que ela possa encontrar em Ti, na Tua palavra, na presença do Espírito Santo, ó Deus, a energia, ela possa encontrar o conforto, o consolo, sabedoria, força para mudar a trajetória e não pensar mais em desistir, mas encontrar força em Ti para seguir os Seus planos, seguir os Seus passos, continuar firme, ó Deus. Aqueles que estão pensando em desistir de Ti, ó Pai, do próprio Deus, Deus, esse Deus de amor, desistir da igreja, da vida cristã, o Senhor também possa restaurar, ó Deus, renovar, ó Deus, as forças, ó Pai, para que ela possa voltar a ter a comunhão especial contigo. Obrigado, ó Deus, por esse tempo de oração, obrigado, ó Pai, por esse tempo de meditação. Continue abençoando a nossa igreja, a igreja que nós pertencemos, a IPI da Vila, ó Deus, e que ela seja sempre um lugar de bênção, sempre um lugar acolhedor, sempre um lugar onde as pessoas possam se encontrar contigo, ser acolhidas, viver a comunhão e celebrar, ó Deus, o Teu eterno nome. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém e amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Um grande abraço a todos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo.
grandeza desta glória que tens. Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo.